Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos mais uma vez ao Opinião na Rede. O assunto de hoje é a retomada do futebol de Alagoas com os jogos acontecidos, a vitória do CRB, a derrota do CSA e a expectativa de como vai ficar o restante do campeonato. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, clicar no sininho ativando as notificações e compartilhar o link deste vídeo. A bola voltou a rolar em Alagoas. Após 137 dias, o futebol voltou a ser discussão. Não em mesas de bar, mas em mesas virtuais, em rodas de amigo, em grupos de WhatsApp. E a discussão foi em função dos 3 jogos que restavam para encerrar a 6ª e penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Alagoano. Me refiro aos jogos entre Céu e Jaciobá, vitória do Céu por 1-0, jogo disputado em Palmeira dos Índios, ao CRB jogando contra o Coruripe, vitória do Galo 3-0 sobre o Hulk, e a vitória do Asa sobre o CSA, 2-0 no Coraci da Mata Fonseca, o gigante derrubando o Azulão. É claro que os resultados trazem uma perspectiva diferente para a sequência do campeonato estadual. E eu posso dizer que CRB e Murici estão matematicamente classificados. O CSA está praticamente assegurado. É que há uma briga muito grande embaixo do CSA, mas dificilmente a questão dos critérios de desempate serão revertidos. Há uma distância muito grande em relação ao saldo de gols e tudo mais. De qualquer forma, o CSA praticamente classificado, Asa, CSE, Céu e Coruripe disputam a última vaga em aberto. E aí você tem na próxima rodada o Coruripe recebendo a equipe do Jaciobá em Coruripe, o Céu recebendo o Murici em Olho d'Água das Flores, e 2 clássicos na rodada. O CSE contra o Asa em Palmeira e o CSA com o CRB no Rei Pelé em Maceió. Óbvio que ainda há possibilidades de um confronto entre CSA e CRB, CRB e CSA logo na semifinal. Mas é claro também que no confronto entre Asa e CSE, um mata o outro. Só um terá a possibilidade de passar. O confronto entre Coruripe e Jaciobá, o Coruripe vai ter que vencer o jogo com uma larga margem de gols e ainda torcer contra tropeços do Céu e o empate entre Asa e a equipe do CSE. Já o Céu também depende de uma situação de combinação de resultados, mas não pode acontecer um vencedor para Asa e a equipe do CSE, jogo em Palmeira dos Índios, e também o Coruripe não pode vencer a equipe do Jaciobá. Então, este é o cenário para a última rodada, que já acontece depois de amanhã. Isso mesmo, na sexta-feira, todo mundo joga no mesmo horário, às 20 horas. Mas o que eu queria fazer agora é analisar os resultados, principalmente do jogo do CRB e do jogo do CSA. E eu vou começar pelo Clube de Regatas Brasil. As coisas mudam muito rápido no futebol. O CRB, que perdeu para o Ceará na última semana pela Copa do Nordeste, foi um CRB que passou a ser questionado. Ah, era aquele time mesmo? Vocês elogiavam tanto o CRB como o melhor time, como o melhor rendimento, mas era isso, para perder para o Ceará daquele jeito, para não jogar futebol. Da virada de um dia para o outro, o CRB consegue uma vitória consistente contra o Coruripe. E aí não é avaliar o adversário, perdeu para o Ceará e ganhou do Coruripe. É avaliar rendimento, é avaliar desempenho, é pensar no que o CRB apresentou e no que alguns jogadores renderam dentro de campo. É claro que talvez o grande destaque da equipe tenha sido o Eric, que deu passes, fez gol, enlouqueceu a defesa do Coruripe e mostrou muita eficiência. Pressionado pela chegada do Bill, que pode ser um jogador a brigar com ele pela posição,
O Eric deu uma resposta de forma eficiente nesse jogo contra a equipe do Coruripe. O CRB mostrou que pode voltar a render um bom futebol e deixou no torcedor a esperança de conseguir a sua permanência no primeiro lugar e até mesmo a sua chegada ao título e a conquista de novo da hegemonia do futebol em Alagoas. Mas é aquele mesmo time que jogou contra a equipe do Ceará e recebeu diversas críticas. Já o CSA jogou contra o Asa com o torcedor entusiasmado. Isso faz parte do torcedor. O torcedor, depois do jogo contra o ABC, já cravava: CSA tricampeão alagoano. O campeão voltou. CSA rumo à Série A novamente. É o time que vai conseguir, nessa parada, voltar com esse futebol, com essa intensidade que se viu. Hoje, depois da derrota para o Asa por 2-0, o torcedor do CSA diz: tá vendo que o técnico o presidente Rafael Tenório tinha razão, que colocava lá para fora um monte de jogadores, tem um monte que não presta, que não consegue vestir a camisa do CSA, como é que se perde para o Asa? Eu entendo que o CSA perdeu para um clássico do futebol de Alagoas, contra um time que tem poucos dias de trabalho, mas um time que tem a capacidade de fazer um jogo como o Asa fez. Um jogo no modo segurança, um jogo onde o Asa explorou alguns problemas, alguns espaços no time do CSA, e um time do CSA que definitivamente não rendeu um bom futebol. O CSA teve posse de bola, tentou construir algumas coisas, mas no primeiro tempo muito atrapalhado. No segundo tempo melhorou um pouco o seu rendimento, mas não com a eficiência que ele precisava, pelo menos para voltar para o jogo. E só veio incomodar a defesa do Asa, já quando o Asa tinha um jogador a menos, já que o Sapé foi expulso, e mesmo assim o CSA só veio incomodar depois dos 30 minutos, em duas chances, com duas jogadas bem trabalhadas pelo CSA. Em uma, o Alano entrando sozinho e desperdiçando a oportunidade, e na outra o Diego Maurício chutando firme e o Deola fazendo uma grande defesa. É claro que é muito pouco para o CSA, mas lembra que o torcedor antes falava do CSA tricampeão depois da vitória com o ABC, falava do CSA rumo à Série A de volta, e agora já nada mais presta. É a emoção do torcedor, é a razão. Da mesma maneira que o CRB não tinha perdido a sua consistência ou a sua qualidade com a derrota para o Ceará, não é o CRB o time já campeão alagoano que vai arrebentar na Série B porque ele venceu o Coruripe. Do mesmo jeito, não é o CSA que era tricampeão e que voltaria à Série A, que com a derrota para o Asa, nada mais serve, ninguém presta e o CSA vai ter muitas dificuldades na Série B. É óbvio que o torcedor vai reagir de forma emocional. É preciso dar a esta condição uma instabilidade que já era prevista dentro desse retorno do futebol. Quem assistiu o futebol voltar em vários cantos do mundo, com diferenças de situações, por exemplo, na Alemanha, que todo mundo voltou igual, para o Rio de Janeiro, onde o Flamengo voltou bem antes de todo mundo, mas apresentou essa mesma instabilidade. Um grande jogo na estreia, depois um jogo menor, um jogo mais fraco, e depois uma dificuldade gigantesca nos confrontos com o Fluminense tendo tido 8 dias de trabalho. O Fluminense ganhou a Taça Rio, forçou uma decisão com o Flamengo, perdeu os 2 jogos, mas não era aquele Flamengo que a gente estava acostumado a ver. Então, se todas as equipes tiveram esse tipo de reação, esse tipo de dificuldade, esse tipo de problema, por que o CSA não teria, por que o CRB não apresentaria essa instabilidade no rendimento? Isso é normal para o momento. É claro que você tem dificuldades, que você tem problemas no time do CSA, mas é claro que o time pode apresentar um melhor futebol, um futebol mais eficiente, mais coletivo, no jogo, por exemplo, contra o CRB na sexta-feira. E é óbvio que o CSA não repetirá esse time, isso é independente do resultado. Se ele tivesse ganho do Asa, o CSA teria um outro time contra o CRB, porque essa é uma situação estabelecida pelo aspecto físico,
pela fisiologia. Não dá para você ter 2 partidas em 48 horas, com você tendo intensidade, tendo uma condição física ideal ou semelhante entre um jogo e outro. Então, faz parte do jogo essa condição que o CSA apresentou. Não foi um bom jogo, o CSA apresentou muitas falhas, muitos defeitos, mas algo, entendo, completamente normal para um retorno do futebol, para uma instabilidade de rendimento entre uma partida e outra. A mesma coisa serve para o CRB. O CRB fez um belo jogo contra o Coruripe, foi intenso, jogou sem ser incomodado pela equipe do Coruripe, mas fez o seu dever de casa, fez o que ele precisava, mostrou eficiência nas finalizações, conseguiu construir situações de jogadas que são jogadas interessantes, mas isso pode mudar para o próximo jogo. Então, é muito atípico o momento que nós estamos vivendo. 4 meses de suspensão de atividades, jogadores jogando de 48 em 48 horas, com um rendimento que não será uniforme. Assim como o CRB não vai ter a mesma formação, o mesmo time contra o CSA na sexta-feira. É bem provável que o técnico Marcelo Cabo mescle um time praticamente considerado reserva com alguns jogadores que precisam ditar um ritmo maior, ter uma sequência maior de jogo. E mesmo assim, esses jogadores não devem atuar por 90 minutos. O futebol traz isso. O torcedor, ele é emocional. E se também não fosse emocional, não seria torcedor. Mas é preciso se avaliar as coisas com um pouquinho mais de calma. Nem o CSA era tricampeão alagoano quando ganhou do ABC, nem o CSA não serve sequer para ir para a final porque perdeu para o Asa. O CRB não era um time ruim quando perdeu para o Ceará, mas também não é o melhor time do campeonato, não é o melhor time de Alagoas, porque venceu da equipe do Coruripe. Todo esse processo é um processo que está sendo construído e que vai funcionar assim por mais alguns jogos. Sabe qual é o grande problema? É que não há tempo para você analisar isso. Na próxima sexta tem jogo, na segunda tem uma semifinal para quem classificar e passar, e na quarta já tem a decisão do campeonato estadual. Com detalhe, no sábado e no domingo da outra semana, aí já tem Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter que ser assim, vai ter que ser no tapa, mas sem dúvida nenhuma, esses times ainda vão mostrar momentos de variação de rendimento dentro das competições. Este foi mais uma Opinião na Rede. Pedi a você que se inscreva no canal, deixe o like, clica no sininho e ativa as notificações. Compartilhe o link desse vídeo para que possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Opinião na Rede volta amanhã.